saudar a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tão bom podermos estar novamente aqui nesta manhã para louvar o nosso Deus. Eu não sei qual foi o vosso sentimento hoje de manhã quando acordaram, se foi o do salmista também. Alegrei-me quando me disseram: vamos estar juntos com o povo de Deus para louvar e bendizer este Deus absolutamente sublime, este Deus maravilhoso que nos ama de uma forma única, incompreensível até à nossa razão, e isso é de facto um privilégio. Queremos saudar a todos nesta manhã, é muito bom estarmos juntos, particularmente num dia em que celebramos vida de igreja, celebramos 91 anos de caminhada enquanto igreja. É um privilégio podermos fazê-lo e é muito bom podermos fazê-lo juntos também. Para os que nos visitam pela primeira vez, bem-vindos, que se sintam em casa. Esta é a família que aqui se reúne. Nós queremos muito que se sintam em casa. Para alguns que não nos visitam tantas vezes, mas que não é a primeira vez, também é casa. Saudar o pastor Alberto, a Anabela, privilégio ter-vos cá hoje, família, no nosso caso, família de há muitos anos e de muita proximidade e amor, e é uma alegria hoje podermos estar, mas a seu tempo iremos dar mais informações para aqueles que ainda não vos conhecem assim tão bem, mas que têm hoje também esta oportunidade. Nós queremos continuar a celebrar a cada dia o amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, e hoje de uma forma particular também fazê-lo em gratidão com a vida daqueles que celebram mais um aniversário. E eu, dos aniversariantes desta semana, creio que não temos nenhum presente. O Alain, que hoje não está, e também a irmã Carla Neves, que também não está. Mas lembramos com gratidão, hoje no caso particular eles, mas noutros dias outros, e nós vamos sempre celebrando vida, porque vida de facto é tão bom. Percebemos que é nela que nós vemos também a expressão prática da fidelidade do Senhor nas nossas vidas, e isso nos alegra muito, muito. Os recursos da Igreja continuam aí. Há poucos minutos terminou a melhor escola do mundo, que é a nossa EBD. Não há melhor escola do que esta. Foi um tempo abençoado, continua a ser, e incentivamos todos a poderem aproveitar este recurso que temos. A Inês tem um anúncio qualquer sobre um outro recurso que deve ter a ver com os jovens, imagino eu, deve ser. Todos. Está fraco, não? Está fraco, não? Mas pronto, queria lembrar os jovens que no próximo sábado, sábado 26, é 26, nós vamos ter assim um dia dedicado aos jovens. O avô da Joaninha e a Joaninha, no caso também, amavelmente vão-nos ceder assim um espaço giro para nós podermos passar o dia todos juntos. Portanto, os jovens estão todos convidados. Vai exigir, aliás, uma logística e algumas informações que eu vou ter que dar, mas para não estar aqui a amassar toda a gente com estas informações, eu vou mandar por escrito, está bem? Portanto, quem está no nosso grupo do WhatsApp esteja atento, porque vai receber. Quem não está, pode falar e quiser e tiver interesse em estar connosco no próximo sábado, fale comigo, que eu também encaminho essas informações. O que é que eu preciso? Preciso que confirmem a vossa presença até quarta-feira, está bem? Porque vamos partilhar uma refeição juntos, almoçar juntos, e portanto precisamos também de ver aqui esta logística. Portanto, por favor, até quarta-feira, confirmem. Vai ser no próximo sábado. Eu depois confirmo o horário, mas a meio da manhã até a hora de acabar nós nunca temos, já sabem, não é? Portanto, fiquem a contar com passarmos o dia todos juntos e confirmem até quarta-feira. Já agora, o local vai ser aqui, em Anadia, não é? Pronto, mas também podemos, se alguém precisar de boleias, podemos gerir aqui as boleias. A Anadia também não é assim muito longe, portanto, está feito o convite. Por favor, compareça. Eu aproveito já para dar informação, portanto eu estarei presente. Já que é para confirmar antes de quarta-feira, eu aproveito já. Eu hoje não disse que era entre os 15 e os 35 anos, que era para não se chatearem comigo. Dentro de mim há um jovem que não para de ficar velho. Mas pronto, mas estaremos juntos então. Sábado, então, os jovens terão este tempo certamente abençoado. Hoje à tarde temos um momento especial, não é? Porque hoje à tarde, no culto das 16h30, então teremos o nosso culto de celebração de aniversário. E como isto é a celebração de aniversário da igreja, e a igreja está aqui, não é? Convém que logo estejamos todos também.
hoje de manhã faltam-nos aqui alguns, eu espero que alguns ainda possam também estar logo à tarde. O pastor Alberto vai estar connosco também. Eu quando pedi e estendemos o convite ao pastor Alberto e à Anabela, a ideia de poder-vos ter cá de manhã é podermos estar num ambiente normal de igreja e depois estarmos na celebração. O tempo de celebração é sempre mais agitado, mas é bom podermos estar juntos aqui na manhã e podemos também ouvir a palavra através do pastor Alberto, que logo então também nos vai transmitir a palavra. Mas 16h30, se ainda há convites para fazer, façam. Não há melhor lugar para estar hoje às 16h30, senão aqui para celebrarmos a fidelidade do nosso Deus, que tem uma expressão muito prática. 91 anos de caminhada como igreja é mais do que razão suficiente para estarmos juntos, certo? Tá bom. Vamos ver. Eu espero que a resposta com a presença seja mais entusiasmante. Logo à tarde temos também mais 2 momentos que incorporamos nesta nossa celebração. Uma delas é a nossa oferta especial de aniversário. Normalmente a Igreja expressa também gratidão ao Senhor através de uma oferta de amor nesta época. Eu só dizer que o ano passado a única oferta que não atingiu o alvo, o ano passado, foi a oferta de aniversário. E, obviamente, este ano isto não pode acontecer, não é? O alvo da nossa oferta são 1.000 euros e, portanto, eu espero que os irmãos estejam de coração cheio de amor e de gratidão para expressar também através das vossas ofertas, que, obviamente, são para abençoar o reino, a caminhada e a vida da Igreja, com todos os desafios que o Senhor nos tem posto pela frente enquanto Igreja. Mas também há uma outra razão para estarmos logo, porque não há celebração sem mesa e, no fim do nosso culto, teremos mesa lá atrás para podermos também desfrutar à mesa da comunhão, da celebração do amor e da fidelidade do Senhor, que também celebramos à mesa, certo? Ok, está bom. Eu esperava que quando falasse de mesa o entusiasmo fosse maior, mas não foi. Mas logo certamente estaremos juntos e teremos este tempo de celebração. E neste tempo de celebração, amados, queremos muito ser gratos desde já por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Celebrar 91 anos de vida da Igreja é celebrar uma longa caminhada, uma longa jornada em que nem sempre foi fácil, mas sempre foi bom. Porque sempre foi uma caminhada que fizemos na presença, na dependência do Senhor e, por isso, razões para sermos gratos. Porque também nos momentos difíceis o Senhor se manifestou e cuidou e, por isso, nós queremos ser gratos por isso também. Nos últimos dias temos partilhado com os irmãos algumas situações pelas quais queremos também cuidar em oração, situações de saúde. O pastor António, em breve, deve iniciar um novo processo de tratamento. A irmã Maria já começou. Temos outras situações que naturalmente estamos a acompanhar. A irmã Rosa ainda vem com a sua muleta, não? Já está livre dela, não é? Portanto, a libertação da muleta está... Ok. Pronto, é motivo de gratidão, porque o Senhor está a dar recuperação. E em todas estas coisas nós queremos ser gratos, dependendo do cuidado, do poder, da intervenção do Senhor. Então nós vamos fazer isto em oração também, orando pela vida da Igreja, pela vida das famílias. Os acampamentos estão a acontecer. Chegou o Filipe e o Martim, que estiveram como conselheiros no acampamento lá em Água de Madeiros. Chegou a Débora. A Estelinha não está hoje, mas a Estelinha e a Ema, não é? Que estiveram no Palhal. Eu não sei se esta semana estão alguns dos nossos no acampamento. O Shimon foi agora, não? É na outra semana a seguir, não é? É na outra semana a seguir, portanto ainda não foram. Mas os acampamentos estão a acontecer e nós também procuramos cuidar em oração, porque Deus está a fazer milagres na vida de jovens, de crianças, de famílias, e alguns desses milagres têm uma expressão muito prática nos nossos acampamentos e nós vamos continuar a orar por isso, está bom? Vamos ficar de pé, amados, vamos orar entregando tudo aos cuidados do Pai e agradecendo em tudo ao Senhor. Pai, nós nesta hora voltamos o nosso coração para Ti em oração, em gratidão, em adoração, porque Tu és a razão pela qual nós estamos aqui nesta manhã. Te agradecemos o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua expressão. Te agradecemos o Teu cuidado em Te fazeres presente nas nossas vidas, em Te fazeres presente agora no nosso meio, e tudo isto como resultado da Tua imensa graça no Teu Filho Jesus Cristo, por quem nós também agradecemos e louvamos. Ele que é o nosso Salvador, Ele que é o nosso Redentor.
E através dele nós temos sido feitos teus filhos e estamos aqui para celebrar isso. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor pelas bênçãos que tu continuas a derramar sobre as nossas vidas, como igreja, ao longo desta jornada. Ó Pai, as bênçãos que tu tens derramado sobre as famílias, sobre a vida de cada irmão aqui presente, nós te agradecemos tudo isso, porque em cada intervenção tua nós podemos entender e perceber a tua fidelidade, o teu cuidado, mas acima de tudo o teu caráter cuidador, amoroso e sublime e perfeito que só podemos encontrar em Ti. Pai, recebe a nossa gratidão, que tudo aquilo que vamos te entregar nesta hora possa chegar ao teu coração como um aroma suave que resulta de corações transformados pelo teu amor, pela presença de Cristo, pela ação transformadora do Espírito Santo. Pai, nós queremos também clamar a Ti, queremos nos pôr perante a Tua intervenção sobre a vida dos nossos irmãos que estão doentes. Alguns não podem estar hoje aqui, Tu possas cuidar, fazer-te presente e que o Teu consolo, a Tua intervenção sobrenatural possa ser uma realidade nas suas vidas. Nós dependemos disso e queremos depender disso. E nós entregamos a vida de cada um de nós, mas principalmente dos nossos irmãos doentes nas Tuas mãos, para que a Tua intervenção, como sempre, seja poderosa, sobrenatural, curadora, o Teu consolo sobre a vida daqueles que também precisam de consolo, que tudo isso possa ser uma realidade vivida nas nossas vidas. Pai, muito obrigado por podermos estar aqui como Tua família, como Teus filhos, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Muito obrigado pela vida de cada filho Teu aqui reunido. Que este possa ser um tempo de adoração, de transformação também das nossas vidas através da Tua intervenção, da Tua ação. Tudo isto nós entregamos a Ti, com gratidão, com louvor, e o fazemos não por nós, não somos merecedores, mas fazemos-lo no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os irmãos, enquanto o grupo louvor vem para a frente, se virarem para o lado, se calhar têm que dizer bom dia, ou um bem-vindo, um abraço a alguém que ainda não deram. Aproveitem isso, porque é um momento próprio. Se ainda não viram, façam isso. Bom dia a todos. Estão distraídos. Já é a segunda vez que eu digo bom dia hoje e eu não me sinto cumprimentada. Bom dia! Agora sim, estava difícil, foi a fegs. Os irmãos estão bem dispostos hoje? Sim, é dia de festa. E eu sei que o culto de aniversário é só logo à tarde. Mas os irmãos não precisam de reservar energias, podem estar felizes de manhã e à tarde, pode ser? Isto é um aquecimento para o culto de festa. Então, vamos aproveitar esta alegria e vamos louvar todos juntos e cantar exatamente isto, que Jesus nos faz feliz. Enquanto cantamos que Jesus e Deus nos fazem felizes, convém estarmos felizes. Se estivermos tristes, não tem assim grande significado, não é? Portanto, vamos juntos com as nossas vozes e com esta energia toda cantar e louvar o nosso Deus. Afinal, os irmãos estão acordados, ainda há bocadinho é que não parecia. Então, nós vamos ler
os primeiros 8 versículos do Salmo 63, que vão estar ali projetados, e que dizem o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra. De facto, queremos buscar o nosso Deus, queremos procurá-lo, Ele está no silêncio e Ele revela-se a nós. E nós vamos cantar exatamente isto: Senhor, Te quero ouvir a Tua voz, Senhor, Te quero mais, quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, Te quero mais. Vamos juntos cantar esta música de busca por este Deus que tem cuidado de nós. No salmo que nós lemos, o salmista dizia que Deus tinha sido o seu auxílio, e Ele de facto tem sido o nosso auxílio, e que a sua destra nos sustenta. E eu sei que este não é o culto de aniversário, mas sendo o dia de aniversário, os irmãos perdoem-me, é difícil não falar disto, não é? São 91 anos. E são de facto 91 anos, e o ano passado, nos 90, tivemos a oportunidade de ouvir um pouco da história da Igreja. Foram 90 anos em que de facto Deus foi o auxílio da Igreja e que a sua destra nos sustentou. E temos esta imagem sempre muito presente da rocha e dele ser a nossa rocha. E nós vamos cantar exatamente isto, que não há outra rocha, nem há um Deus como o nosso.
e que não há outro nome que é digno deste louvor que estamos a entregar, e que rocha eterna, a rocha é Jesus, Ele é a nossa rocha, Ele vai ser sempre. E enquanto cantamos esta música, e eu hoje não vou pedir aos irmãos para se sentarem já, porque as músicas são assim mexidas e sentados não é a mesma coisa. E portanto nós vamos continuar a louvar, continuar a adorar com esta canção, e enquanto o fazemos temos também a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas, porque de facto Deus tem sido a nossa rocha, tem sido o nosso sustento, e o sustento da igreja são os dízimos e as ofertas que nós entregamos. E portanto quem nos visita, acredito que hoje tínhamos alguns visitantes, não se sintam constrangidos ou obrigados a fazê-lo, mas nós de facto fazemos também como forma de gratidão por toda esta ação que Deus tem na nossa vida, e também como forma de louvor e de adoração. Então vamos continuar juntos a fazer isto e a adorar o nosso Deus. nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, Deus, como igreja, como corpo de Cristo, para adorarmos e engrandecermos o teu nome, Deus. Muito bom, ó Deus, poder partilhar com os nossos irmãos, Deus, a alegria de te servir, ó Pai. Senhor, nessa manhã também somos gratos, Senhor, por cada irmão aqui que chegou essa manhã, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando cada irmão aqui essa manhã, ó Pai. Também, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que contribuiu aqui essa manhã também.
E que o Senhor possa recompensá-los, ó Deus. E também, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa auxiliar, ajudar as pessoas que vão manusear, ó Deus, os dízimos e ofertas, Senhor, que foram trazidos aqui no teu altar para a manutenção da tua casa, Deus. Que os nossos líderes, ó Pai, que vão cuidar dessa área financeira, Deus, sejam instruídos por ti, ó Pai, para que realmente, Deus, seja distribuído da melhor maneira possível, ó Deus, cada valor que foi depositado aqui no teu altar, Deus. Continua nos ajudando, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor já tem provado isso todos os dias de nossas vidas, ó Deus. E nós queremos te render graças por isso, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, porque nós sabemos que o Senhor ainda fará muitas coisas em nosso meio. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. E eu vou chamar as nossas crianças cá à frente. Vamos cantar todos juntos. Mais crianças? Só temos duas? Não, eu estou a ver mais. Estão com vergonha? Vamos, não tenham vergonha. Não precisam de ter vergonha. Isso. Pronto, são poucas hoje, foram de férias as outras, não é? Estão nos acampamentos, de férias, pronto. Então, nós vamos cantar uma música que é muito simples. E ela diz assim: Jesus é a rocha da minha salvação, o seu sinal sobre mim é o amor. Nós cantamos esta música algumas vezes, mas só assim para relembrar, vamos cantar assim uma vez, só assim simples, para relembrar os gestos e depois já fazemos aqui umas gigajogas. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Seu sinal sobre mim é o amor. É simples. É simples, Nuno. É, eu sei que é. É simples, não é? Mas como eu não gosto de coisas simples, a gente vai dificultar. Aliás, eu gosto muito desta música porque gosto muito de ver os irmãos baralhados. Eu também fico, não se preocupem. Porquê? O que é que vai acontecer? Estão a ver ali aquelas palavrinhas que estão assim a cores e a maiúsculas e assim salientes. Estão a ver, não estão? Toda a gente consegue ver. Elas vão desaparecer. E quando elas desaparecem, nós não as podemos cantar. No entanto, temos que fazer os gestos. Certo? Certo. Portanto, e o que é que vai acontecer? Nós vamos dar carta branca ao baterista para ele ir acelerando. E, portanto, no fim, para além de não podermos dizer 4 palavras, ainda temos que cantar assim muito rápido. Portanto, vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. Eu sei que acabaram de sentar, mas vão ficar de pé outra vez, porque sentados os gestos não dá. E vamos fazer aqui com as nossas crianças e cantar esta música e ver quem é que se engana mais vezes. Vamos lá relembrar os gestos. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. E é só isto, por enquanto. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Jesus é a rocha da minha salvação, seu sinal sobre mim é o amor. Seu sinal sobre mim é o amor. Sem amor. Jesus é
passada. Quem aqui é que se enganou? Põe o dedo no ar, abraço no ar. Pronto, toda a gente. Eu incluída, eu fui a primeira. Eu não me enganei nos gestos, mas enganei-me nos A Marta acordes. não se enganou então... nos gestos. Vocês podem sentar, os irmãos também podem ficar sentados. Vocês podem E é sentar. bom termos as nossas Mãe, crianças aqui. mãe. Podem sentar. É sentar nos banquinhos, não é lá para cima. Já podem ir sentar. Não querem ficar aqui. Queriam cantar mais, era. No próximo domingo a gente canta mais. Eles não querem, eles gostaram. Mas é bom sinal que eles tenham gostado. É bom que eles gostem de louvar e adorar o nosso Deus. Está de olho na tua filha. O Salmo 51 vai estar ali projetado. Ele é uma oração de Davi que diz o seguinte: Ó Deus, pelo teu amor, tem compaixão de mim. Apaga os meus pecados pela tua grande misericórdia. Lava-me completamente da minha maldade, purifica-me dos meus delitos. Reconheço as minhas faltas e estou sempre consciente dos meus pecados. Pequei contra ti, somente contra ti, fazendo o mal que tu condenas. Por isso tens razão em me julgar, e é justo que me condenes. Na verdade, sou mau desde que nasci, sou pecador desde o ventre da minha mãe. Tu aprecias a verdade no fundo do coração e no íntimo me ensinas a sabedoria. Limpa-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir os sons de alegria e contentamento. Alegrar-me-ei de novo, embora me tenha esmagado. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas culpas. Ó Deus, dá-me um coração puro. Renova e dá firmeza ao meu espírito. Não me afastes da tua presença, nem me prives do teu Santo Espírito. Faz-me sentir de novo a alegria da tua salvação. Mantém-me como o teu Espírito generoso, para que eu ensine aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se voltem para ti. Ó Deus, tu és a minha salvação. Livra-me da morte e anunciarei com cânticos que tu és justo. Senhor, ajuda-me a falar para que eu possa anunciar as tuas grandezas. Tu não queres sacrifícios, senão eu oferecia-te. E tu não aprecias animais. O sacrifício que agrada a Deus é o arrependimento. Ó Deus, tu não desprezas um coração arrependido e humilde. E esta oração que Davi faz aqui neste salmo podia ser uma oração nossa. Todos nós temos falhas, todos nós somos falhos e todos nós precisamos de nos arrepender e de declarar estas coisas a Deus. E nós vamos cantar uma música que é também ela uma oração de arrependimento e de entrega. E há uns tempos, já há algum tempo, o pastor pregava e dizia que um dos melhores elogios que podem fazer a um cristão é que andamos por aí a transtornar o mundo. E, de facto, vivemos num mundo em que se diz muito que a nossa força está dentro de nós, que podemos encontrar coisas boas dentro do nosso coração. E hoje esta música, a primeira frase, aliás, desta música transtorna de facto este mundo que diz isso, porque ela diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E de facto, Davi, neste salmo, diz que peca desde que nasceu, que é mau desde que nasceu e é pecador desde o ventre da sua mãe, e como ele, nós também. Mas de facto temos este Deus, temos este Jesus que pode vir e pode transformar isso. Então nós vamos declarar isto, e enquanto declaramos gostava também de lembrar que as palavras cantadas têm tanto peso e tanta força quanto as palavras que são ditas. Portanto, esta letra é uma letra bastante séria e temos que ter consciência daquilo que estamos a dizer e a declarar, mas o convite é para todos que possamos juntos fazer esta declaração de entrega e dizer e pedir a Deus que nos dê um coração igual ao seu. E de facto ter um coração igual ao de Jesus é assim algo bastante... Nem tenho palavras, na verdade, fiquei aqui sem palavra para descrever. Portanto, vamos todos juntos fazer esta declaração e esta oração. Mais um desejo.
Os nossos pequeninos, elas vão sair, vão ter o seu tempo de estudo da palavra, em cima, e nós ficamos aqui, então. Jamie, agora é a única coisa que leva, está bem? Pode ser? As nossas crianças vão indo. Enquanto elas vão saindo, eu queria hoje apresentar o pregador. É uma tarefa simples para mim. Nós tivemos o privilégio de crescer juntos, de partilhar vida juntos, lá na Terceira Igreja em Lisboa, partilhar família. E foi muito abençoador para mim, num momento muito particular da minha vida, em que não parece, mas eu sou um pouquinho mais novo que o pastor Alberto. Ele de facto é da mesma idade do meu irmão, Daniel, e eu que era um pouquinho mais novo, sempre ainda adolescente, ia à boleia, não é? Então eles iam, e eu ia também, porque era irmão, e então ia também. Então desde muito cedo fomos partilhando vida, família, muitos lanchezinhos da avó Rosa, da tia Rosa, e então foi um privilégio. Fomos colegas de escola, porque no meu primeiro ano no Liceu Passos Manuel, o pastor Alberto estava no seu último ano, então ainda nos cruzámos na escola, mas foi assim uma circunstância muito particular. A certa altura, valores mais altos se levantaram, e o valor está ali sentado, foi a Anabela, fez com que o pastor Alberto se mudasse para o Porto, e nós compreendemos por amor, obviamente fazia todo o sentido, mas então nessa altura privámos um pouco menos, né? Os quilómetros fazem diferença, e o pastor Alberto foi também desenvolvendo a sua vida profissionalmente, e quis Deus, por coisas que eu não entendo, mas que um dia talvez Ele nos queira explicar, que tanto eu como o Alberto, mais tarde na nossa vida, em circunstâncias, pelo menos para mim, não sei como é que foi contigo, mas surpreendentes, nos víssemos envolvidos no ministério pastoral, e por isso o Senhor fez essa determinação, e nós aqui estamos, por graça e bondade dele. O pastor Alberto é pastor da Igreja Batista de Alcobaça, casado com a Anabela, pai do Simão e da Mariana. Durante bastante tempo tivemos empatados no que diz respeito a netas, neste caso, mas a Mariana agora desempatou tudo e agora ficaram vocês à frente. A Mariana vive no Brasil, não é? Com a sua família, serve lá. O Simão está aqui também no Porto. E é uma alegria. Nós tínhamos tentado que o pastor Alberto estivesse connosco há 2 anos, mas a Mariana casava, e então, entre estar no casamento da filha e vir ao aniversário, ganhou o casamento. Não sei porquê, mas que era tão bom estar aqui no Traviscal, não sei porque é que isso aconteceu, mas pronto. 2 anos depois conseguimos concretizar, então, a possibilidade do pastor Alberto estar connosco, e claro, para mim, mais do que um servo do Senhor, é também um querido amigo, com quem nós temos tido a graça de caminhar muitos quilómetros, literalmente, e tê-lo aqui é de facto uma bênção, e sempre sentimos muito, muito inspirados pela forma como eles servem. Só para terem uma ideia, o pastor Alberto ainda é bivocacional, e portanto, só para os irmãos terem uma noção de geografia, eles moram no Porto, o Alberto trabalha na Figueira da Foz e é pastor em Alcobaça. Agora façam as contas aos quilómetros e vejam como é que ele tem que de vez em quando trocar de carro, porque o carro não aguenta tantos quilómetros, A Anabela trabalha também no Porto e, portanto, está mais pertinho de casa durante a semana, mas eles servem ali com muita dedicação e somos muito inspirados pelo ministério deles, e é uma alegria, Alberto, ter-te cá, e um privilégio. Muito obrigado por terem disponibilizado, e a Igreja Alcobaça também, para quem mandamos depois também um abraço, terem disponibilizado a vossa vinda cá. Está bom, deixa eu orar. Pai querido, mais uma vez te agradecemos todas as coisas, tu és um Deus tão bom, e nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui nesta manhã e de podermos também ouvir. Queremos mesmo que o nosso coração seja transformado, e queremos que ele seja transformado por ti e pela tua palavra. Usa o teu servo, de quem nós agradecemos a sua vida, da Anabela, da família, da igreja. Ó Pai, que tu continuas a derramar bênçãos sobre as suas vidas, e nesta hora usa-o pela ação do teu Santo Espírito e fala connosco. Esse é o nosso desejo, a nossa expectativa nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deixa-me só ver se está ligado. O teu aparelhinho.
Só ver se está. Ok. Bom dia, meus irmãos. Responderam melhor, Paulo. Deve ser por eu ser visitante. Quero saudar-vos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Paulo disse coisas bonitas, mas é verdade. Nós temos uma vida muito próxima durante muitos anos e, de facto, temos uma amizade que já dura quase desde que ele nasceu. Meus irmãos, é um privilégio muito grande estar hoje convosco. Celebrar 91 anos é algo que a Igreja de Alcobaça anseia. Nós ainda só vamos em 61. Estamos a caminhar. Mas eu quero saudar-vos, todos os meus irmãos, em meu nome pessoal e em nome da Igreja Batista de Alcobaça. E dizer-vos uma vez mais que é privilégio para nós estarmos juntos e meditarmos um pouco naquilo que a Palavra do Senhor tem para nos trazer esta manhã. Trago-vos ainda saudações do Presidente da Convenção Batista Portuguesa, Pastor Rui Sabino. Ele pediu para entregar as suas saudações à Igreja e eu faço desde já, antes que me esqueça da parte da tarde. E também o Pastor Marcos Amazonas, da Igreja de Vieira de Leiria, pediu-me também para vos saudar. O Paulo teve o cuidado de dizer que eu vivo no Porto, trabalho na Figueira, tenho a igreja em Alcobaça. Esqueceu-se duas coisas: estudo em Lisboa e passo férias no Brasil. Mas pronto, cada um tem o que tem, não é? É a vida que temos agora, não é? Desde que a nossa filha foi para lá, tomámos esta liberdade de atravessar o Atlântico, coisa que eu nunca pensei fazer, já o fiz algumas vezes, mas de facto o nascimento do Estevão, não sei se os irmãos conhecem o Estevão, mas eu já conheço o Estevão. Nós falamos muito dele, não é? Quando estudamos o livro de Atos, mas nós temos muita alegria em ter agora um segundo netinho. Já tínhamos uma princesa, que é a Sara, e agora, pela graça de Deus, nós temos um Estevão lá no Brasil, bem no interior do Brasil, o que é sempre um desafio para os avós. Mas, meus irmãos, aquilo que nos traz hoje aqui é a palavra do nosso Deus. E eu quero dizer-vos que os irmãos já quase que não precisavam de mais palavra. Eu não sei, os irmãos estiveram a fazer aqueles gestos, a cantar aquele coro com os meninos, perguntaram quem é que não falhou. Eu não falhei nenhuma, pela simples razão porque não fiz, que eu me atrevi a fazer a primeira. Mas se não se importam, eu vou levar isto para Alcobaça também, porque eu acho que vai ser bom. Também lá na nossa igreja, nós vermos os irmãos a tentar acompanhar as crianças, e é certamente muito, muito interessante. Meus irmãos, os textos lidos, eles por si já são a palavra, porque a palavra está no texto. E nós tivemos o desafio de ler o Salmo 51. E nós precisamos de dizer como a salmista que queremos que o Senhor nos dê novamente a alegria da sua salvação, como diz o verso 14, que nós lemos. E nós queremos de facto sentir esta alegria no dia de hoje. Eu pergunto se algum irmão aqui está alegre por estar na casa do Senhor hoje de manhã. Muito bom. Eu também estou. E estou alegre até pelo texto que Deus trouxe à minha mente para partilhar convosco hoje. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2. Nós meditaremos no verso 14 até ao verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 até ao verso 17. Mas, irmãos, eu gosto muito deste texto e gosto de lembrar a responsabilidade que a Igreja tem para com o texto que está diante de nós. É um texto que tem como finalidade mostrar-nos o amor que Deus tem pela sua Igreja e a forma como a Igreja tem de demonstrar este mesmo amor. A ligação que nós precisamos de ter à Igreja, a ligação que o Senhor quer que nós tenhamos à sua Igreja, porque nós somos Igreja, e aquilo que ela significa. Nós olhamos para esta palavra Igreja, se nós fôssemos à sua raiz, nós víamos que ela é composta por duas palavras. Ela é composta por uma palavra que diz, que tem a ideia do para fora e a ideia do chamados. E a pergunta que nós fazemos é esta: mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? E nós, pensando a Igreja, nós percebemos que temos exatamente uma ideia, que o Paulo quer dar uma ideia muito concreta ao apelar ao amor que a Igreja tem para com o seu Deus,
revelando aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou. Chamados para fora significa que nós precisamos sair de um sítio para ir para outro. E aquilo que o Senhor Jesus quis dizer em Mateus, no capítulo 16, quando disse que iria criar a sua igreja, fundar a sua igreja sobre Ele próprio, e nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela, Ele quis dizer que nós somos chamados a sair do mundo para pertencer dentro da sua igreja. Os irmãos acham que isto é importante? Os irmãos acham que isto é desafiador? É exatamente isso que Deus faz no Torcifal, em Alcobaça, em Lisboa, no Porto, em Portugal, em Espanha, no Brasil, seja onde for. A Igreja do Senhor é chamada a sair do mundo e é chamada a ser ela própria o corpo de Cristo, e por isso ela tem que ter alguma característica que os outros não têm. E é isso que Paulo vai mostrar à Igreja de Corinto. Mas é um tipo de igreja que nós, estudando a palavra do Senhor, percebemos que é uma igreja tudo menos perfeita. Muitas das vezes se apela à carta que Paulo escreve aos Coríntios para trabalharmos em cima de um tema muito comum, que é o tema dos dons. E, meus irmãos, nós estudando o texto percebemos que o tema dos dons era um problema para aquela igreja, por uma razão muito simples. Uns achavam que por ter determinado dom eram mais importantes do que outros que não tinham dom. E a pergunta que nós devemos fazer é, dentro da igreja, quem é a pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais importante? Não percebi. Não é o pastor Paulo? Não é o pastor Alberto? Não, não é. A pessoa mais importante dentro da igreja é o Senhor Jesus. Porque Ele é de facto a cabeça. Ele é de facto o dono da igreja. Ele é de facto aquele que deve reinar. Ele é de facto aquele que deve ser adorado. Mas o que é que Ele faz por nosso intermédio? Ele faz aquilo que Paulo vai desafiar-nos neste texto. Verso 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Meus irmãos, a primeira ideia que eu queria partilhar com os meus irmãos é que nós somos triunfantes na pessoa de Cristo. E é isto que Deus nos dá. É esta a grande diferença entre estarmos no mundo e sermos derrotados e sermos esmagados por aquilo que o mundo muitas das vezes nos traz e sairmos para fora e estarmos em Cristo e percebermos que somos triunfantes. E percebermos que, estando na vontade de Deus, nós somos triunfantes. E a pergunta é, triunfantes em quê? É um desafio nós percebermos que nós somos triunfantes quando estamos na vontade de Deus e fazemos aquilo que Ele quer e aquilo que Ele nos desafia. Nós temos vidas que Deus nos dá e a nossa vida tem um propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o primeiro propósito da nossa vida? Meus irmãos, eu digo-vos, o primeiro propósito da nossa vida é adorar ao nosso Deus. E quando nós não adoramos ao nosso Deus, nós estamos fora da sua vontade. O primeiro propósito da nossa vida é servirmos ao nosso Deus. Nós fomos criados à sua imagem conforme a sua semelhança. Ele nos fez com amor profundo. O homem perdeu a sua ligação com Deus e é o próprio Deus que em amor vem até nós na pessoa do Senhor Jesus. Por isso Ele pede que todos nós tenhamos o cuidado de ter como primeiro propósito da nossa vida o amor, em o servir, em o adorar. E Paulo tem exatamente esta ideia que transmite à igreja e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Não quer que sejamos uma igreja de falha, não quer que sejamos uma igreja de falhados, não quer que sejamos uma igreja abatida, não quer que sejamos uma igreja triste, mas seja uma igreja que sinta que somos vitoriosos em Cristo Jesus. E esta é a primeira grande ideia que ele passa. E é extraordinário nós percebermos as formas como Deus tem de se manifestar. A maneira como o Senhor se revela. E diz o texto, e por meio de nós, manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Oh, meus irmãos, coisa boa, não é? Quando nós estamos a usar ou ao pé de alguém que use,
um perfume simpático, não é? Eu não sei se os irmãos já experimentaram estar ao pé de um canto de esgoto. O que é que nós fazemos? Saímos dali depressinha, não é? É tudo menos agradável. Ninguém quer um cheirete ali ao pé de nossa casa. Mas quando nós temos um daqueles perfumes bem suaves, quando nós nos sentamos ao lado de alguém que tem aquele perfume bem suave, o que é que nós fazemos? Que cheirinho tão bom. Mas, irmãos, é exatamente a ideia que Paulo vai buscar para dizer à igreja aquilo que nós efetivamente somos, quando nós compreendemos a missão que Deus nos deu, os desafios que Deus tem para a sua igreja e a maneira como ela se deve comportar no mundo, fora dele. 91 anos de testemunho é muito ano, não é verdade? Há pouco eu perguntava ao nosso irmão Fernando se ainda havia alguém, porventura, que fosse fundador da igreja. Ele disse-me, não, efetivamente já não há. E a pergunta é, como é que os fundadores já desapareceram, mas a igreja permanece? A igreja permanece porque sempre teve que haver fidelidade à palavra do Senhor, porque senão ela já não estava aqui. A igreja permanece porque Deus cuida dela e Deus a desafia. E muitos têm respondido aquilo que o Senhor quer, que é serem um bom perfume de Cristo. A igreja permanece porque a igreja consegue conservar esta mesma ideia de que de dia em dia o Senhor nos dá a vitória, independentemente das lutas, independentemente dos problemas, independentemente das preocupações. Oh, meus irmãos, independentemente das circunstâncias, a igreja consegue permanecer. E o desafio agora é este, é continuar. É continuar exatamente a testemunhar nesta zona do nosso país, que é vasta, que está cheia de população. Vínhamos pelo caminho, o GPS nos trouxe aqui pelo interior, eram casas a seguir a casas e mais casas, em todas estas casas eu julgo que habita alguém. Temos tanto trabalho para fazer, meus irmãos, e levar este bom perfume de Cristo aos outros. E a igreja tem este desafio hoje, que é exatamente o testemunhar Cristo onde quer que esteja, emanando o seu bom perfume. E há uma pergunta que os irmãos poderão fazer. Como é que nós emanamos o bom perfume de Cristo? É uma boa pergunta, não é? Verso 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E, meus irmãos, este versículo às vezes faz-nos confusão. Como assim? O bom perfume de Cristo para os que se salvam e para os que se perdem? Bom, vamos começar pelo primeiro. Como é que nós emanamos o bom perfume de Cristo aos que se salvam? Eu vou pedir aos meus irmãos que abram a vossa Bíblia ainda em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Para lermos a partir do verso 9. Porque Paulo teve o cuidado de fazer uma lista daquilo que nós precisamos de compreender como igreja a fazer diariamente. E como igreja ele diz no verso 9 do capítulo 12 de Romanos que o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Reparem o que diz o verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Porquê? Porque é preciso fazer o quê? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E, meus irmãos, se nós pegarmos neste texto, nós vemos que somos desafiados a ser verdadeiros, somos desafiados a ser amorosos,
Somos desafiados a ser honrados, ativos, disponíveis, alegres, pacientes, perseverantes, hospitaleiros, cuidadores, abençoadores, companheiros fiéis, de bom espírito, de bom feitio, humildes, discretos, não pagar com a mesma moeda. Somos desafiados a ser pacificadores, não vingativos e não dando lugar ao mal. Se o vosso pastor quiser, pega nesta passagem e prega daqui até para o próximo ano. Temos muita matéria aqui, meus irmãos, temos muitas características do cristão. E elas aqui estão expostas exatamente para nos chamar a atenção que este é, na realidade, o bom perfume de Cristo. Que desafio tremendo! A palavra nos coloca exatamente as características que nós precisamos de seguir para perceber como emanar o bom perfume de Cristo e o que Ele tem para nós. Por isso, no verso 15, nós lemos, 15 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam. Meus irmãos, uma igreja é uma comunidade de salvos. Uma igreja é uma comunidade de homens e mulheres que um dia reconheceram que eram pecadores, que um dia reconheceram que por si só não eram capazes de obter salvação, que necessitavam de alguém que efetivamente pagasse o preço do seu pecado. Por isso nós reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos que em nós não temos capacidade para nos salvar a nós próprios, mas porque Jesus já o fez, o preço foi pago e nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Amém. É este o sentimento que a igreja tem. E é este o sentimento que a igreja precisa de passar. Da parte da tarde nós ditaremos sobre duas parábolas que o Senhor Jesus nos ensinou. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma. E nós conhecemos as parábolas, nós que somos igreja, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que nós éramos qual ovelha perdida enquanto não nos encontramos com o Salvador. Mas uma vez encontrado com o Salvador, nós precisamos de perceber que temos que ter o seu cheiro. Aqui há dias falava com alguém que cuidava efetivamente de gado, era pastor de gado. E ele dizia sempre, o pastor tem que ter cheiro a ovelha. Nós sempre temos cheiro a ovelha. Nós conhecemos cada ovelha do nosso rebanho e tratamos-las pelo nome. E quando há alguma falta, nós notamos logo essa falta. Meus irmãos, os pastores que estão aqui presentes neste culto não são pastores de gado, mas são pastores de pessoas que o Senhor pôs ao seu cuidado. Nós temos uma enorme responsabilidade para convosco, mas sobretudo para com Deus. Porque nós nos precisamos de preocupar em vos passar o cheiro daquele que é efetivamente o verdadeiro pastor de ovelhas, que é o nosso Senhor Jesus. Como é que dizia o salmista no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O salmista olha efetivamente para Deus e compreende que ele precisa da orientação, ele precisa de estar no conhecimento deste pastor. Ele precisa de ter cheiro do seu pastor. Nós precisamos de aprender isso, exatamente com estes exemplos tão simples que a Bíblia nos dá, mas que efetivamente revelam aquilo que é o desafio da igreja no Troviscal, em Alcobaça, em qualquer outra parte. E, meus irmãos, nós olhamos o texto ainda com muito amor, porque logo a seguir o texto diz, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E a pergunta é, será que Paulo se enganou? Como é que nós somos o bom cheiro para aqueles que se perdem? O que é que isto significará? Ele diz, no verso 16, para estes, certamente, cheiro de morte para a morte. O que é que Paulo quer transmitir à igreja de Corinto sobre isto? Ele quer dizer uma coisa muito simples. Sabes, tu que ainda não tiveste um encontro pessoal com Cristo, pelo facto de conheceres a palavra, pelo facto dela ter sido proclamada, pelo facto dela ter sido transmitida, o facto dela ter posto perante ti a tua realidade com pessoas, tu ao rejeitares exatamente Cristo, tu estás a caminhar para a morte. Porque não há salvação
sem Jesus. Porque não há salvação sem Cristo. Porque não há salvação sem reconhecimento da nossa condição de pecador. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem a cruz. Eu gosto muito do vosso templo. O vosso templo projeta muito bem a cruz de Cristo. E efetivamente é bom que continuemos a projetar. Sabem porquê, meus irmãos? Começa a haver igrejas em que é proibido ter a cruz de Cristo. Há igrejas onde é proibido proclamar a palavra fora das 4 portas. Há cidades onde é proibido fazer cultos domésticos. Há igrejas em cujos pastores não podem proclamar a palavra pecado, ou a palavra inferno, ou a palavra diabo. É proibido. Há pouco tempo, uma irmã que foi da igreja de Alcobaça, ela vive na Austrália. E ela veio até nós de férias, e quando terminou o culto, ela foi ter comigo e disse-me: pastor, muito obrigado, porque aqui ainda se prega a palavra na sua totalidade. Eu disse: irmã, como pode ser de outra maneira? Ela diz: pastor, lá na igreja, na Austrália, onde eu vou, o pastor não pode falar de pecado, o pastor não pode falar de inferno, o pastor não pode falar de diabo, não pode falar de perdição, só pode falar de bênção. Tudo é bênção, tudo é vitória, tudo é alegria. A palavra de Deus, o que é que nos ensina? No mundo? Sério? Os irmãos conhecem a Bíblia, ainda bem, graças a Deus. Sério? No mundo tereis aflições. Mas, disse o Senhor Jesus, tende bom ânimo. Porquê? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Como eu venço o mundo, vocês vencerão também. Paulo dizia isto de uma outra maneira. Ele dizia: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não temos qualquer esperança. Estamos enganados e andamos a enganar os outros. E Paulo depois afirma: mas, adversativa, não é? Mas Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Amém, irmãos? E esta é aquilo que nos deve fazer, de facto, animar em cada dia do nosso viver. Nós ressuscitaremos com Ele. Nós cremos na palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus falou a verdade. Vou preparar-vos lugares, para que onde eu estiver, vós estejais também. E isto é algo que nos deve acalentar em cada momento. Esta semana, na passada sexta-feira, lá fiz eu os meus 400 quilómetros para fazer um funeral. Faleceu uma irmã nossa que veio há muito pouco tempo do Brasil, estão há muito pouco tempo em Portugal, e o seu filho pediu-me, obviamente, se fazia o funeral da mãe. Com certeza que sim. E nós lá fomos fazer o funeral. Era uma irmã já com 71 anos. Mas ele dizia, aquele filho que se chama Ronaldo, ele dizia: pastor, o meu coração está em paz, porque a minha mãe aceitou o Senhor Jesus. O coração está em paz porque a minha mãe vive com o seu Senhor. Minha mãe tinha feito a sua decisão por Cristo há cerca de 10 anos atrás. E eu lembrei-me, meus irmãos, de que ainda há pouco tempo um futebolista muito conhecido da nossa seleção nacional fazia uma viagem. Um rapaz novo, 28 anos, se a memória não me falha. Viajava num ótimo carro, super seguro. Aliás, a história que nos contam do acidente dele, para mim, falta ali algum ingrediente. Mas aquele jovem partiu. E a pergunta é: partiu para onde? Será que ele conhecia a salvação? Não sabemos. Mas há uma história muito curiosa, meus irmãos. Quando o velho barco Titanic, que nós ouvimos falar, se afundou nas águas, houve um homem chamado John Harper, que teve direito a ter um colete de salvação. Só que John Harper era um pastor batista, escocês, que ia naquele navio para ir aos Estados Unidos tratar vários assuntos. E quando lhe distribuíram o colete, ele perguntou à pessoa que estava ao seu lado: tu já aceitaste Jesus? Ele disse: não. Então toma lá o colete.
Ele foi para a água. E conta alguém que sobreviveu que aquele homem andou de pessoa em pessoa enquanto teve forças, perguntando: já aceitaste Jesus? Aceita Jesus. Não morras sem Jesus. Não morras sem esperança. Não morras sem salvação. E consta que alguns o fizeram. Meus irmãos, quando nós emanamos o bom perfume de Cristo, aqueles que o recusam estão a caminhar para a morte porque não têm salvação. Quando nós emanamos o bom perfume de Cristo, nós estamos a incentivar de facto a igreja, nós estamos a incentivar os irmãos, nós estamos a conseguir que alguns aceitem o Senhor Jesus. E para esses é vida, para esses é alegria, para eles é certeza da vida eterna. Mas para os outros, aqueles que o recusam, a palavra do Senhor é muito clara. Recusando o Senhor Jesus não há salvação e por isso é para a morte. Verso 16, para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida, e aqueles somos nós, aqueles que aceitam. E para essas coisas, quem é idóneo? Como é que se compreende? Compreende-se exatamente por isto, meus irmãos. É que nós temos em nós o cheiro de Cristo que leva vida para os que aceitam e morte para aqueles que recusam. Mas este é o nosso desafio. Levarmos a palavra do Senhor a todos quantos nos rodeiam. Meus irmãos, finalmente o verso 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Infelizmente, aquilo que no nosso tempo se vê é que há muita falsificação da palavra de Deus. Aqui há tempos eu lia um texto de um pregador brasileiro, muito lido, um homem muito sério, e que ele, de uma forma muito concreta, dizia à sua igreja o seguinte: nós temos que ter muita atenção àquilo que se passa no nosso país. Ele falava sobretudo para o povo brasileiro, mas ele dizia: temos que ter muita atenção àquilo que se passa no nosso país. Estamos com templos a abarrotar de gente e temos púlpitos completamente falidos da palavra de Deus. Se um dia o vosso pastor vou pregar outra palavra que não seja a palavra de Deus, vou-vos fazer um apelo: ponham-no na rua. Digo isto muitas vezes em Alcobaça. No dia em que eu não vos comunicar a palavra do Senhor, convidem-me a sair pela porta, e se não for a bem, que vá a mal. Nós temos a responsabilidade de proclamar a palavra na sua pureza, naquilo que o Senhor põe no nosso coração. Nós todos como igreja temos esta responsabilidade. Não é possível ninguém se demitir disto. Há muitos anos atrás eu ouvia estávamos num estudo e houve alguém que disse: a última coisa que nós devemos crer nas igrejas são crentes trieses. Ficámos todos a olhar: o que é isso? Crentes trieses. Na altura havia até um carro que era o Datsun Trieste, não é? E nós, o que é que isto tem a ver com a igreja? Os mais novos não sabem o que isso é, mas os mais antigos devem se lembrar. Era um Datsun Trieste. E ele dizia: a última coisa que nós queremos nas nossas igrejas é crentes trieses. E nós perguntámos: mas o que é isso? Crentes salvos, sentados e satisfeitos. Não queremos, meus irmãos, não queremos. Salvos, sentados e satisfeitos não dá. A palavra do Senhor nos motiva a ir muito mais além. A palavra de Deus nos desafia. Todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Esta é a visão que Pedro tem para a igreja, é a visão que ele transmite à igreja. E nós precisamos de compreender isto. No Troviscal, em Alcobaça, no Algarve, no Norte, no país inteiro, na Europa ou no mundo. E não podemos mercandejar a palavra de Deus. Isto é, não é negócio. Deus não é negócio para ninguém. Durante muito tempo eu li aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Naquele dia alguns me dirão: Senhor, Senhor, eu não profetizei o teu nome, eu não expulsei demónios, eu não curei uma série... E Jesus dirá: nunca vos conheci. Eu ficava muito intrigado. Eu disse: como? Eu ficava intrigado: como, Senhor? Mas as pessoas dedicaram-se ao teu trabalho, ao teu ministério, à tua palavra. Como é que nós podemos compreender isso? Como é que eu vou saber se estou no caminho certo? Eu hoje percebo. Porque há muitos sítios onde a palavra de Deus é negócio. Há muitos sítios onde a palavra de Deus serve apenas para negócio.
Graças a Deus que nós temos a palavra e não a que temos para negócio. Nós queremos que o povo absorva a palavra que vem até nós e que nós transmitimos com a pureza daquilo que ela vem ao nosso coração e que nós sabemos que é a palavra de Deus, a palavra que mexe, a palavra que é capaz de modificar o maior dos criminosos num homem santo de Deus. Porque é a palavra que tem poder, é a palavra que penetra, é a ação do Espírito em cada um de nós que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho piada quando às vezes há pessoas que dizem assim: vai falar ali o pastor tal, temos que ir lá ouvir. Porquê? Ele vai dizer alguma coisa nova? Durante muitos anos eu lidei com o pastor Moisés Gomes, tal e qual como o vosso pastor. E o pastor Moisés Gomes era muito engraçado, porque ele dizia: mas afinal quem é que fala? É a palavra ou é o pregador? Irmãos, se for o pregador não vale a pena. Aquilo que vale a pena é nós ouvirmos a palavra. Porque é a palavra que tem poder. É a palavra que modifica, é a palavra que nos enche, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos desafia, é a palavra que diz se nós estamos no bom caminho ou noutro caminho diferente daquela que Deus quer que nós percorramos. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus. E reparem bem, meus irmãos, a responsabilidade do pregador na presença de Deus. Quando eu fui consagrado ao ministério, eu tive a oportunidade de dizer àqueles que me ouviam, eu considerava que proclamar a palavra de Deus é a maior das responsabilidades que pode ser dado a um ser humano. E sabem, passados estes anos, eu estou mais do que nunca convencido disso. Quem está aqui a proclamar a palavra tem uma enorme responsabilidade sobre os seus ombros. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o texto nos indica. Nós precisamos de ser claros em relação àquilo que o texto ensina. Nós precisamos de perceber que estamos a falar em nome de Deus. E precisamos de emanar o seu cheiro para cada um daqueles que nos ouve. Meus irmãos, o meu desejo, a minha oração é que esta manhã a palavra tenha chegado ao vosso coração. Que o cheiro de Cristo vos tenha tocado. Que haja em vós ansiedade para partilharem com aqueles que ainda não conhecem. Correndo o risco de ser para a vida ou para a morte, mas isso já não é responsabilidade vossa. A vossa responsabilidade, a minha responsabilidade, a responsabilidade do vosso pastor, é proclamar a palavra com verdade e dizer ao mundo que há esperança, que há vida para além desta vida, que há um Deus que nos ama e que nos quer para si e nós estamos cá para o revelar. Amém? Ainda estamos sentados, mas eu espero que não estejamos satisfeitos e que da posição de sentados possamos mudar para uma posição bem mais proativa. 91 anos de vida de igreja não se fizeram sentados. Foram muitos anos de muita correria, de muita canseira e de muito desgaste. Nós temos aqui algumas cães que revelam isso. E o Senhor nos tem dado a graça de sermos parte desse processo e nós queremos ser parte do processo. E a minha oração, agradecendo pela palavra que o Senhor trouxe hoje, é que de facto não fiquemos nada nem satisfeitos nem cómodos. Isto é para incomodar mesmo. Mas é uma santa incomodação. E que o Senhor nos dê a graça de podermos ser agentes deste bom e extraordinário perfume que é Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar de pé. Nós vamos terminar o nosso culto orando. Pedindo que o Santo Espírito possa agir nos nossos corações e que a palavra possa transformar. E provavelmente ela vai a lugares que nós nem sequer gostaríamos que ela chegasse, mas é lá que ela precisa de ir. E que o resultado dessa intervenção seja absolutamente transformador. E logo à tarde, querendo o Senhor, nos reunimos então aqui novamente. O Senhor tem mais para falar connosco. E por isso queremos celebrar isso com alegria, logo à tarde, e mais uma vez disponibilizando o nosso tempo e a nossa vida para sermos agentes de transformação. A nossa expectativa é que logo vamos ter visitas. Algumas destas visitas precisam de ouvir falar deste Evangelho, algumas destas visitas precisam de sentir este aroma que sai da igreja, e por isso é muito importante que nós possamos estar juntos para ser parte dessa intervenção na vida daqueles que vão estar connosco.
Vamos terminar orando e, querendo o Senhor, mais logo nos encontramos aqui. Pai, mais uma vez, ficamos sem muitas palavras para te dizer aquilo que sentimos. E o que sentimos, primeiro, é compreender um pouco melhor a dimensão do teu amor, a tua intervenção. Olhaste para nós e nos amaste de uma forma extraordinária e nos destes, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, algo que nós nunca poderíamos ter. A possibilidade de podermos ser portadores deste aroma, desta presença transformadora que é Cristo, é algo que vai além daquilo que nós podemos entender e é tão bom podermos experimentar isso. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Muito obrigado por nos teres tirado daquele mundo onde estávamos e nos teres colocado no seio da tua igreja e de sermos agora de filhos amados teus, a quem tu tens amado, mas a quem tu também tens dado a responsabilidade de cumprir e de levar por diante esta missão. É um privilégio que tu nos tens dado, que nós queremos honrar com a nossa fidelidade também. Ó Pai, a minha oração nesta hora é que a tua palavra nos possa realmente incomodar e que, resultado desse incómodo, nós possamos cada vez mais ser agentes desta transformação que tu queres fazer neste mundo. Derrama sobre nós a tua graça, o teu poder, a tua bênção e faz de nós recipientes de aroma maravilhoso, este aroma de Cristo que transforma vidas. Oramos por aqueles que ainda não entenderam, ó Pai, aqueles que tu tens colocado perto de nós que ainda não entenderam este aroma de Cristo, que tu possas tocar as suas vidas, que o teu Santo Espírito possa falar com eles, mas usa-nos conforme a tua vontade para sermos portadores desta mensagem de salvação a um mundo que precisa tanto de salvação. E que seja somente a tua palavra a fazer essa intervenção nas suas vidas. Pai, leva-nos em bem até às nossas casas, traz-nos logo também novamente para podermos celebrar, continuamos a celebrar esta tua fidelidade, este privilégio de sermos igreja neste lugar. Pai, abençoa as nossas vidas e dirige-nos. E aqueles que não puderam estar, que possas também sobre eles derramar a tua graça e que a tua palavra de alguma forma possa chegar aos seus corações e dando-nos este privilégio, permite-nos que logo possamos continuar a ouvir e a ser incomodados por ti e abençoados pela tua palavra. Tudo isto nós oramos com muita gratidão, pedindo o teu perdão restaurador sobre as nossas vidas. Oramos tudo isto no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós podemos ficar sentados, a Marta vai tocar o pós-lúdio e depois sairemos.